De volta à nossa consciência metafísica, sempre disposta a te dar compreensão do fenômeno para você saber o que está acontecendo com você para o seu corpo adoecer. Metafísica da saúde é esse visor das emoções e traz a causa raiz daquilo que te leva a adoecer. Eu quero colocar estar transmitindo aqui, compartilhando com você, algumas das perguntas feitas sobre enxaqueca. Enxaqueca é aquela dor de cabeça crônica, né, principalmente em momentos estressantes, às vezes seja espontâneo, que às vezes você tem um quadro crônico e aí praticamente situações que não são nem tão alarmantes, mas já startam alguma coisa. Então a gente tem essa questão, né, de starts ou situações que quase nem percebemos e nem são tão intensas assim, mas nós temos o padrão já constituído nas nossas emoções. E que padrão é esse, Val Capelli? Para que qualquer situação, até de menor escala, cause, né, isso tudo. É uma necessidade de tomar conta de toda a situação, dar conta do recado, interferir, modificar, participar, estar próximo, cuidar de um tudo. Não cabe nas nossas mãos, não cabe na nossa percepção, não cabe na nossa cabeça toda a situação que nos rodeia. Só o suficiente, faça isso, faça a sua parte, só o suficiente, mas não dá, você escapa, lá, olha, não está certo ali, aquilo lá tem aqui, onde você está, o que você tem que fazer, qual é o horário agora, para, sai desse mundo das ações, da interação e da responsabilidade exagerada. A gente se conecta com tudo demasiadamente. Flua na vida, surfa nas coisas, delega um pouco. Não queira ter tudo sob seu controle. Então essa maneira às vezes controladora, ou até pela eficiência, ou até pela cumplicidade, ou até pela responsabilidade, mas você tem uma coisa muito ligada, extremamente, nossa gente, conectada a tudo, e isso desgasta. Isso realmente cria um alvoroço emocional, energético, que estoura a dor de cabeça e você tem sintomas de enxaqueca. No momento de estresse, gente, você vive aquele pico, às vezes até mais do que realmente caberia a você naquela situação. Você assume para si, você quer tomar conta. É como se você fosse responsável ou tivesse o poder de fazer alguma coisa, modificar, evitar, melhorar. Olha, devolve para Deus, entrega para a vida e fica apenas no suficiente, na sua parte. Faça o suficiente, o que cabe a você e confia que as pessoas no momento delas vão fazer, a maneira delas será realizada e elas vão aprender com os resultados que têm. Se mandaram bem, bons resultados, vão celebrar. Se negligenciaram, a próxima vez vão se dar conta que precisa ser mais empenhada, fazer alguma coisa naquele prol. Então, a enxaqueca, ela tem esse conteúdo metafísico, dessa movimentação interior, emocional, de superligado, conectado, tomando conta, orquestrando. E o que fazer, Val Capelli? Imagine um lago de águas cristalinas e calmas, tranquilas. Aquelas águas tranquilas, paradas, tá? Cristalinas. É como sua cabeça vazia, sua condição bem suave, nada truculento, nada demasiado, sem exagero, só o suficiente. Só o suficiente. Ó que delícia. Exato, é um dor de cabeça. No âmbito cromoterápico, cor azul. Coloque um azul. Deixe o azul o tempo todo na região realmente da cabeça para criar uma condição cromoterápica saudável para o sintoma da dor de cabeça. Alterações intestinais, intestino grosso, que a gente percebe mais. Porque o intestino delgado, a alteração mais conhecida é a diarreia. O intestino grosso, você tem uma série de alterações, né, funcionais do intestino grosso,
interferindo na questão, né, da constituição de fezes, essa questão toda de regularidade funcional do seu intestino. O intestino grosso remete àquilo que é próprio do seu ser, conteúdos da sua essência, só seu, que de repente no mundo para as pessoas nem são tão significativas, porém, para você, são importantíssimas. Então aquilo que é valioso, importante, está no intestino grosso. A você pertence, cabe a você e só você interessa. Remete ao intestino grosso. Como você lida com isso? Você flui na vida, você se expõe, você preserva seus conteúdos próprios, profundos, internos. Intestino saudável funciona como um reloginho. Quando não consegue isso, retém, quer conter tudo, quer segurar para si, não flui, não se joga, não entrega, não preserva o que é próprio. Ai, gente, coitado do intestino. E a gente vai sentir isso na regulação funcional, ou seja, né, na falta de regularidade funcional do intestino. No âmbito cromoterápico, nós temos 3 cores importantes para isso. O verde, importante, o amarelo, que estimula e para ajudar na regularidade funcional, e o azul. Então, 3 cores que você pode estar aplicando pela cromoterapia. O amarelo, importantíssimo, porque ele ajuda a estimular o funcionamento do intestino delgado e grosso, principalmente, tá? O azul, que fortalece as paredes do intestino, e o verde, que é o equilibrador em potencial. Então, tá aí, realmente, intestino, cromoterapia, visão metafísica, para você compreender. Depois nós temos alterações dentárias, uma pergunta que chega sobre problema de canal de dente, problema de cárie dentária. Metafisicamente, eu tratei no volume 1 do livro Metafísica da Saúde, da seguinte forma: os dentes é a nossa força de decisão e capacidade de ação. Voracidade, expressividade, você tem aquele propósito bem definido, tem aquelas garras bem afiadas, chá comigo, nhaque, né? Ou seja, se coloca, se joga, assume, tem firmeza, fibra, segurança e principalmente capacidade de decisão. Você decide, coloca em prática, sente o resultado, percebe o reflexo das coisas, remodela se for o necessário, se for viável, ou continua seguindo naquela direção. No aspecto metafísico da dentição, capacidade de decidir, segurança e força expressiva e agressiva estão nos dentes. Tá? Esse potencial está aí. Cárie. É quando realmente nossa, na hora do vamos ver não dá, gente. Eu tinha certeza, achava que fazia, mas não consigo. Nossa, me atrapalho todo, as pessoas me tiram do eixo. Eu não consigo perante elas manter aquilo que decidi com a segurança que eu trazia. Cárie dentária. Então você tem na cárie essa desvitalização. É como se a sua segurança fosse ruísse, ou simplesmente esmorecesse. E você não consegue manter aquilo com a certeza, com a determinação, com a força de ação. Tá? O canal, segundo a metafísica da saúde, refere-se às crenças mais profundas. O que eu acredito? Quais são os meus conteúdos de crenças a respeito das coisas? Então, o dente que se relaciona ao relacionamento. Eu acreditar no amor, nas pessoas, na capacidade que eu tenho de ser feliz e que uma relação leva, sim, à felicidade. E aí, de repente, eu sou surpreendido com tantas decepções que já não acredito mais no amor. Então você tem um conteúdo que você tem o órgão dos relacionamentos, que é o rim, e você tem os dentes relacionados ao âmbito do relacionamento, que é a sua força expressiva de decisão e se colocar na relação, que são os incisivos laterais. E quando existem cárie, ou o canal é afetado, é porque o poder de decisão, a força de ação no que compete aquele aspecto da sua vida, relacionamento, incisivos laterais, foram realmente alterados. E nós temos cada um dos dentes com uma relação metafísica de significado, segundo a metafísica da saúde. Está no volume 1 do Metafísica da Saúde, os dentes. E você vai compreender, no curso de Metafísica da Saúde, a gente compreende cada um dos 33 dentes, cada um dos dentes, né? São 32 dentes, na verdade, né? Incluindo os do siso, com o significado de cada um deles. É interessante ver isso, mas no geral, todos os dentes, capacidade de decisão, força de ação e segurança para pôr em prática, tá? Isso é fundamental. Onde as cáries, isso é sabotado, é perdido, o canal do dente,
o que você acredita a aquele respeito já está comprometido e a gente tem essas alterações. Agora, outra pergunta que nos chega sobre nódulo na tireoide. Veja bem, a tireoide é uma glândula localizada aqui nessa região do pescoço. Está associado ao chakra laríngeo, que é o chakra realizador. No volume 3 do livro Metafísica da Saúde, eu trato da tireoide. É esse entroncamento entre o plano superior que eu penso, decido, as minhas estratégias, e biologicamente a parte inferior, que é realmente esse impulso visceral, esse estímulo para aliar a meu planejamento. Então, quando eu junto tudo isso, está no pescoço, tive uma ideia, estou com vontade de fazer, tireoide atravessa, se comunica com o ambiente, eu vou e faço. Agora, quando eu bloqueio isso, eu não me vejo em condições de explorar o terreno da vida e alcançar o que almejo. Olha, coloquei uma barreira emocional. Metafisicamente, eu estou criando um padrão de nódulo na tireoide. Agora, é claro, gente, não é uma questão ou outra, tantas. Olha, eu planejo pôr em prática, mas sempre não dá em nada. Eu faço tudo para chegar num lugar e não alcanço o melhor resultado. Quando estou quase lá, nossa, gente, sou boicotado, sou impedido, vem as dificuldades. Nódulo na tireoide, segundo o padrão da Metafísica da Saúde. Quando somatiza, nós temos a cromoterapia. Laranja é uma cor usada na cromoterapia, verde e azul que energiza a tireoide. Tá? Então nós temos 3 cores usadas no nódulo da tireoide, segundo a cromoterapia: laranja, verde e azul. Tá? No âmbito da metafísica da saúde, se joga na vida, acredite no resultado. Aposte o seu melhor, dê o seu melhor e colha o suficiente que a vida te traz. Acredite que você é capaz de chegar lá, mais cedo ou mais tarde. Dessa maneira ou de outra, nada impede. Crie, uma perspectiva favorável e desapegue dos obstáculos e impedimentos. Geralmente a razão põe, essa questão pode dar uma variante, pode dificultar um pouco mais. Não, você merece, é capaz e você chega lá. Saúde da tireoide segundo a Metafísica da Saúde. Maravilha, né? Eu tenho uma outra pergunta feita para nós aqui, tá? Problema na coluna, tá? Na coluna do animal de estimação, do pet, né? Ele próprio não tem aquela concepção própria, seja do mundo felino ou canino, um cão ou um gato, né? A coluna dele reflete o quanto ele está na dele. O gato vai e come, toma água, mia quando não tem, solicita, tem aquela concepção própria bem definida. O cachorro se sente realmente dono da casa, do espaço dele, do ambiente, e realmente ali é o habitat dele. Coluna é uma visão da metafísica da saúde aplicado também ao animal de estimação da casa. E as pessoas que convivem ali são centradas, seguras, consolidadas nela própria, ou instável, inconstante, não fundamentadas nela mesma, corrobora com o padrão do animal e da família, principalmente do seu dono, a pessoa mais diretamente ligada. Então o animal apresenta uma alteração de coluna, você vai lá no veterinário e tem um diagnóstico desse sentido, você vai ver, ele fica meio que assim, sabe, receoso, com medo, não sabe bem se fica, se sai, não tem aquele pertencimento. Então, ora, vamos colocar lá a casinha dele, a mantinha dele, desse animal de estimação, para que ali seja o canto dele. Sabe, alguém vem, ele já rosa se for um animal, né? Um gato já chega ali, já vai amassando pão naquele lugar dele, para ele ter realmente essa sensação, essa condição de pertencimento no lugar dele, onde é ele mesmo, tá? Então, realmente, às vezes começa a ficar muito agitado, latir na porta, ele tá assim, né?
pertencendo ao ambiente como um guardião e se manifestando, mas aí você vai tirando dele essa altivez, essa segurança, essa desenvoltura no ambiente. Claro, eu moro num apartamento, tenho questão de latir, o vizinho, isso tudo. Ora, usa ChromoPet, põe uma luz azul para que ele não extrapole, né, nas reações dele, de proteger o ambiente, de cuidar do ambiente, de tomar conta do ambiente. Mas a coluna é importante que ele tenha isso bem definido. E quando você põe uma luz azul no lugar onde ele mais late, onde ele fica mais agitado, segundo a cromoterapia dos pets, a ChromoPet, é uma forma de você atenuar isso, mas não pode alterar o padrão. E aí começa a ver as pessoas da casa também, sabe, seguras nelas próprias, na certeza do que gostam, do que são, do mérito que têm e no direito de ser felizes e realizadas nela própria. O volume 4 do Metafísica da Saúde trata exatamente das causas metafísicas da coluna, cada região. Lombar, torácica, cervical, aspectos metafísicos para cada uma delas aqui no Metafísica da Saúde. Aí você vai ver que área está afetada e qual a causa disso. Problema na coluna, a cor é azul. Você aplica a cor azul. ChromoPet, usamos, né, a cromoterapia para os pets, o azul, projetada na região da coluna. E nós também projetamos sobre nós mesmos, tá, o azul. Então o azul é uma cor mais importante e pode acrescentar o verde também. Então, verde e azul. 5 minutinhos de verde, 10 minutinhos de azul. Em você que tem problema da coluna, tá? No seu animal de estimação, é a cromoterapia para os pets. Verde e azul. Dê um banho com a luz nele, deixa onde ele está ali por um período. Você pode usar projetando essa cor sobre você para que haja uma reação, tá, cromoterápica saudável para você e o seu animal de estimação. Bom? Metafísica da Saúde e cromoterapia. Dificuldade de digestão, refluxo ácido. A digestão, segundo a Metafísica da Saúde, é como nós elaboramos aquilo que acontece com a gente. A dificuldade de digestão, refluxo gastro, está associada à maneira como você lida com o que acontece. O que você faz com o que acontece, o teu estômago vai manifestar. Então, nessa condição metafísica, né, de alterações estomacais, nós temos aí o quê? A dificuldade que a pessoa tem em acatar o que se passa ao redor, aquilo que está do lado dela, o que se passa com ela. Então, existe uma condição emocional de muita turbulência no tocante ao quê? Exatamente a essa condição de não aceitar, de não acatar, de não elaborar. Não pode ser. Não, peraí. Pelo amor de Deus. Você vê, é incrível. A pessoa tem uma condição tão assim de barreira, de contestação, de ruminar os episódios. Isso só atrapalha a função estomacal, que está lidando com o alimento ingerido e as emoções, está tendo dificuldade de lidar com os acontecimentos do ambiente. Quando você tem refluxo, tá, vai afetando o estômago, vai afetando as cordas vocais, vai afetando toda essa região, né, esofagina. Por quê? Porque você está sempre diante da mesma condição, reclamando e chateado e muito impactado pelas condições que se repetem, são as mesmas e reverberam novamente. Eis que de novo a história se repete e tudo acaba do mesmo jeito. Não, meu esôfago com ácidos estomacais. Metafisicamente é isso. Então vamos ver o resultado da vida que temos como consciência da capacidade que temos de tudo mudar. Isso é fundamental. Então a questão do refluxo, né, a questão da má digestão, tratada pela Metafísica da Saúde, tem esse conteúdo. E pela cromoterapia, nós usamos dificuldade de digestão, má digestão, o amarelo, junto com o verde. Refluxo gástrico, a gente trabalha com o verde na cromoterapia e com o azul. Tá? Então nós temos aí conteúdos importantíssimos para a consciência e para a terapia também, que é da cromoterapia. Consciência, Metafísica da Saúde. E a terapia integrativa, cromoterapia. Você faz em casa. Pega uma lâmpada colorida, projeta na região afetada e você terá
realmente uma condição melhor. Tive uma pergunta também sobre estômago alto, né? Estômago alto, ou aquela questão mais proeminente dessa região abdominal. Pode ser uma barriguinha, pode ser um estômago mais alto, projetado um pouco para fora. Você tem o que, gente? Essa turbulência que fica ali e não vai para uma via de viabilização prática. Você fica parado, empazinado ou, né, estagnado nas situações, em vez de desenvolver, em vez de ter boa desenvoltura, se joga, faça, realize, execute, experimente, troque o que for preciso, mas tire essa capa, né, adiposa da região abdominal e estreie na vida. Faça o que você sabe, da maneira como você gosta, no momento em que for suficiente, né, no momento em que for possível. Faça o suficiente dentro da possibilidade que você tem. Isso é fundamental. E por fim, uma pergunta de transtorno de déficit de atenção, com e sem hiperatividade, que é o TDAH. Tá? O que significa isso metafisicamente? Tá? Qual a origem emocional, metafísica disso? No volume 4 do livro Metafísica da Saúde, eu trato do sistema nervoso e trato também dos transtornos de conduta. Um deles é o TDAH. E nesse déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, está exatamente a dificuldade da pessoa de se conectar às situações, de interagir, de se ligar. Claro, Val Capelli, esse é o sintoma do TDAH. Sou psicólogo, também tenho especialização em neurociência, e sei que essas questões são as neuroquímicas desse transtorno de conduta. Mas e o metafísico da saúde? Assim, não é só se ligar ao fato que aqui está, é me conectar com os laços afetivos, é me conectar com os objetivos escolhidos para a minha vida, é me conectar com o propósito de minha existência. Então vamos buscar estimular quem tem o déficit de atenção, não apenas, né, a questão em si da atenção. Mas você gosta de música? Vamos aprender música, vamos ter um instrumento, vamos ver. Claro que aí vai vir o déficit de atenção na questão da partitura e tudo mais. Só que assim, conforme a pessoa se liga àquilo, conforme ela está conectada àquela área, ela já está trabalhando o conteúdo mais profundo metafísico da saúde dela, que é exatamente a conexão, adotar uma causa, assumir um propósito. Então vamos nos conectar a essa trajetória de conhecimento? Vamos realmente vestir a camisa disso eu quero saber. Depois eu vou enfrentar os déficits de atenção, se eu sei ou não, mas falta esse partidarismo. Incentive essa conexão. Vamos nos ligar a um grupo, na amizade, a um relacionamento, realmente fazer disso um laço forte. Esses são os aspectos da metafísica da saúde, do TDAH, do transtorno de déficit de atenção, seja com hiperatividade ou sem hiperatividade. Ambos têm essa mesma causa metafísica, conforme o Metafísica da Saúde, volume 4. Fiz um trabalho, gente, mais de 30 anos sobre leitura metafísica, de conteúdos que são essenciais para o nosso aprimoramento, espirituais, emocionais e ser saudável também. Então, fica aí o meu convite para você conhecer a obra, para você realmente conhecer a cromoterapia e estar comigo nessa trajetória. Gostoso estar com você, sempre muito bom. E às vezes a gente precisa espairecer um pouco. Quando precisamos espairecer, quando precisamos buscar coisas novas, ampliar o horizonte. A maneira melhor para isso é você sair do seu cenário e passear. Sim, passar por um lugar e se deleitar naquele lugar. Por isso, quando você viaja, você sai da bolha cotidiana, onde você está racionalizando tudo, interpretando tudo e cristalizado na conduta em relação a tudo isso do lado. Você anda pela sua cidade com hora para chegar no compromisso que você tem, com o horário que vai voltar e por ali vai passar de novo. Ouve uma música que remete à infância, a quantas vezes você passou ali, vê um outdoor, um cenário, uma propaganda, uma rua e logo te situa você naquele lugar. E às vezes você precisa ampliar seu horizonte. Como fazer? Viajar. Viajar é uma forma de você sair da realidade a qual captura você e te deixa limitado àquelas concepções tão cristalizadas do cotidiano e te leva a um lugar outro, diferente, com uma percepção
mais apurada e uma visão melhor do que se passa. Isso é viajar. E você, quando viaja, busca um roteiro bom, que atenda ao que você faz. Nós temos um trabalho nesse sentido, que é o turismo de consciência. Turismo de consciência não é um produto de viagem. O que você tem de produto de viagem? Muita coisa. Turismo de consciência é uma experiência que nós proporcionamos a você nos lugares que escolhemos. Temos 2 roteiros para 2026. As Cataratas do Iguaçu em maio. E o Fim do Mundo, Ushuaia, o outro lado da Ilha Grande, da Terra do Fogo, em março de 2026. Programação recém-feita, com tudo alinhado para uma experiência de alto padrão e profunda conexão. Faça parte dessa nossa viagem, embarque nessa nova consciência. Temos até um livro onde eu e a Gleides relatamos as experiências, o que se aprende e o que se traz de viagem de turismo de consciência. Vale a pena. Vamos para Ushuaia em março de 2026, Fim do Mundo? Acesse valcapelli.com. Lá você vai ter o site da Seven World Tours, onde você vai conhecer todos os roteiros, essa experiência extraordinária. Mas pode acessar por valcapelli.com/viagens. Com você. E os cursos de Metafísica da Saúde, em agosto, inscrições abertas. Para Metafísica da Saúde e Cromoterapia. Acesse o site valcapelli.com. Aproveita agora, acessa lá, conheça o meu trabalho, os cursos, viagens e tudo o que eu faço para você viver bem, saudável e melhor consigo mesmo. valcapelli.com. Quer mandar uma mensagem para mim? Pelo WhatsApp 11 5072 6448. 5072 6448.